Olá, maravilhoso! Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mãe Talk, é isso mesmo. E hoje com uma convidada especial. Gente, tá aí um outro tema que vocês vêm pedindo pra gente, ó. Vocês sempre mandam muita coisa sobre isso. E a gente tava ansioso pra trazer essas informações pra vocês. Mas antes, a gente vai fazer rapidamente, não sai daí não. Fica aí, presta atenção, que dica boa, dica compartilhada dos nossos patrocinadores. Começando, eu não vou começar a comer não, tá? Mas eu vou falar Eu já tava tensa. Pela Le Petit. Gente, olha que maravilhoso. Tem desses que são minis também. Eu vou pegar, depois eu como esse, tá? Maravilhoso, porque eu pus a mão, né? Também, eu acho que eu já cheguei a falar isso pra vocês, mas além de ter opções de caixinhas decoradas, tal, ela tem desses aqui, que esses tem 6, tem de 12, tem de 3. Vende a Um mais unidade lindo que o também. outro. Além deles serem lindos, são maravilhosos. É uma delícia. Lá também, na Le Petit do Center Valley, vende geleia, vende café. Gente, é uma delícia. Se A vocês de estiverem frutas vermelhas passeando… é assim, dos sonhos. Eu gosto de limão também. Se estiver passeando ali no Center Valley, dá uma paradinha ali no quiosque deles, toma um cafezinho e ainda marca a gente, só pra você ficar com mais vontade ainda. Por favor. Ou me convida, né? Daí ninguém boa. fica com vontade. Pronto. A Click Business, pra você que tá aí olhando e pensando assim, como é que você faz um podcast? Sempre quis ter um podcast. Aqui, vem Aqui pra na cá. Click, gente, já tem estrutura, tem cenário, tem produção, que ajuda a gente aqui, atura a gente todo o tempo, sem Né, reclamar, pelo menos não Anderson? enquanto a gente tá aqui, maravilhosos. Aqui também faz ensaios fotográficos. Se você estiver pensando, nossa, preciso mudar, fazer um ensaio corporativo, aqui também você encontra na Click Business. Bom, Aquece a Luz Advocacia, gente. Tá aí pensando nos seus direitos, seus deveres, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Ela dá todo o suporte na área trabalhista. Arrasam. Maravilhosa. A Le Richer, que tá sempre aqui, ó, iluminando a gente. Arrasou. Gente, cada peça uma mais linda que a outra. Não só pra você, pra presente. Você consegue ir lá no Insta, ver todos os modelos. Sempre tem novidade. Maravilhoso. Ou até mesmo, se você estiver pensando como conseguir uma renda extra, seja uma revendedora das semijoias da Le Richer. Maravilhosa. Não é mesmo? Bom, a F Consultoria Empresarial e Contabilidade. Gente, olha, aquelas dificuldades, chega assim agora, tá na época do imposto de renda, né? Tá na época já do imposto Tá de aí renda. já. Cara, fala com eles. Eu tenho uma dúvida da minha empresa. O que eu tenho que colocar no meu prolabore, que tem que fazer isso? Olha, não tem… Tudo. Para com tudo. Vai lá na F que eles dão todo o suporte pra vocês. A Abacaxique. Olha, gente, que nos produz. Inclusive, essa aqui eu já falei porque eu quero 2 de cada cor dessa aqui. Eu adorei, achei que me valorizou. Eu Gostei. tenho uma parecida com essa aqui, uma vermelha e uma amarela. E agora eu vou ficar com essa pra mim. Cada vez que ela vem aqui, ela leva o look embora, tá? Toda vez. Gente, o Abacaxi é maravilhoso. E fora o atendimento pro WhatsApp, manda pro Brasil todo. Vocês não têm ideia. Entra lá, Boutique Abacaxi, que você vai amar. Uma linda. Uhum. Monta look, sugere cor, maravilhosa. E pra gente não ficar parecendo com quem? Tunique de novo. Mentoria Larissa Massuia. Você aí que tá pensando, meu Deus, eu não consigo criar conexões com os meus clientes. Eu quero prosperar. Nossa, eu queria… Ela dá todo o suporte pra você, até mesmo como você se comportar. Ela abre mesmo a sua visão em relação ao empreendedorismo. Ela Muito é legal. maravilhosa. Mentoria Larissa Massuia. E PR Sublimações, que faz as nossas canecas, gente. Que são, olha, um chuchu que você já pode, inclusive, comprar. Tá? Você que ainda não veio aqui no nosso programa como convidada, que daí sempre no fim tem aquela surpresa que vocês já sabem. Mas, pra você que quer ter uma caneca, gente, a nossa caneca é um chuchu. Vem várias frases de mãe. Tudo eu nessa casa. Eu te amo. Ó, tem uma aqui. Na volta a gente compra. Não, vai volta- agora. Já aproveita, para um pouquinho o vídeo aí. Vai lá, compra a caneca e depois tira uma foto e marca a gente. Não vai ficar sem. Pronto. É isso. Maravilhosos nossos patrocinadores. E agora, vamos falar da nossa convidada. Vamos. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Quando a gente sempre faz aquela super investigação, né? A respeito das convidadas antes, pra gente saber como que é, o que faz, do que gosta. Às vezes a gente não investiga tão profundamente, né, Tabata? E aí a gente não divide. Aí assim, a convidada de hoje, ela é maravilhosa, ela é uma obstetra, ela é ginecologista. Daqui a pouco a Tati vai apresentar. Aí descobriu o quê?
que ela foi quem? Obstetra da Tabata. Aí vocês vão falar, como você não sabia, Tabata? Gente, na época, ela tava no período que tinha que usar máscara, ela de cabelo amarrado, não sei o quê. Tabata, você grava nome? Quem me conhece sabe, não grava nome. Aí chegou aqui, nome e tal, eu falei, tá. Ela vai apresentar. Conversando, papo vai, papo vem. Gente, ela foi minha obstetra, maravilhosa. Ai, eu já falei dela, ela realmente é maravilhosa. Voltem aí que vocês vão ver que ela já falou dela aqui. Ainda bem que foi bem. Imagina se fosse mal, gente. A moça tá aqui. Pelo amor de Jesus. Vamos lá. Gente, como a gente já falou, né? Imagina, se ser médico já é tão bonito, né? Imagina um médico que traz crianças ao mundo, gente. Ela é obstetra, tem 31 anos, é mãe do Tom, de 11 meses. Foi por isso que ela me abandonou, tá, gente? Ela tirou licença maternidade, aí nas últimas 2 consultas ela não pôde comparecer. Ela era exclusiva do Tom. É. E tá aqui hoje pra ajudar a gente a sanar aquelas milhares de dúvidas que tem de antes, durante e depois da gestação, além de compartilhar com a gente os surtos delas de mãe também, né? Porque tem essa parte. Sempre tem. Sempre tem. No episódio de hoje com vocês, a doutora Larissa Freitas. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Feliz de estar aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, mesmo sem saber que a Tabata era sua paciente. Ai, você me perdoa, Larissa, perdoada, por tá favor. perdoada. Gente, vocês têm ideia. Aqui no off, a gente papo vai, papo vem. Ela olhando pra mim, falando, eu conheço ela de algum lugar. E a gente papo vai, papo vem, não sei o quê. Aí daqui a pouco… Só que se ela tivesse, talvez, falado o nome do Tom, eu já teria me ligado. Porque eu lembro Larissa e tal, mas… Enfim, sobrenome, você sabe, eu sou péssima. Gente, vocês não têm ideia. Mas é porque foi como eu falei. Aquela maquiada, cabelo solto e tal. Na época, sem maquiagem, de máscara. Ai, me perdoa. Mas assim, maravilhosa. Ainda bem que eu só falei bem do trabalho dela. Ufa, eu tava até suando. Entendeu? Eu já recapitulei aqui e lembrei que foi só coisa boa. Nossa, que Amém. coincidência boa. Porque, ou seja, né? Já que é uma obstetra que eu conheço. Que eu posso falar com propriedade que ela faz muito bem o trabalho dela. Ó, já tô cheio de elogios. Então, tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-la E a melhor. gente tá cheio. A gente anotou várias das coisas que vocês já mandaram pra gente aí. E a gente tentou, assim, fazer um apanhado das 1000 perguntas e as nossas perguntas também. E tem pergunta demais, né? Tem. Vamos ver se vai dar tempo. Vai, vamos parar de tentar, falar. vamos fazer lá. o possível. Vamos lá. Mas antes, nem tava aqui. Eu queria perguntar, como tá o Tom? Tá lindo. Gente, ser mãe é muito bom. O Tom, ele veio pra virar minha vida de ponta cabeça. Ele veio ocupar um espaço que existia, que estava vago, mas eu não tinha noção de quanto era importante. Eu até falei com a minha irmã sobre isso hoje. É muito doido, é muito doido. Mas ele tá super bem, vai fazer 1 aninho. Estamos nos preparativos aí para o aniversário dele. Já começou o momento nostalgia, pensando em tudo que se passou nesse 1 ano, que é muito desafiador, é muito difícil. Mas Olha, eu lembro… Eu fiz essa pergunta pra Larissa, assim, pra doutora Larissa. Que quando eu percebi… Gente, ela é super magrinha. Aí ela sentadinha, a barriguinha dela era muito pequenininha. Eu só percebi que ela tava grávida. Pra vocês verem como eu sou ótima. Percebi que ela tava grávida no finalzinho, umas duas consultas antes dela sair de licença maternidade, que ela deu uma viradinha de lado. E aí eu consegui ver. E ela usava também um jalequinho solto, né? Então eu também tampava a barriga. E como ela tinha muitos residentes dentro da sala, ela sempre falando pros residentes como fazer e tal. Então acabava que ela pedia pra eles fazerem as coisas até mesmo pra ensiná-los, né? Como proceder e tal. Então, ela acabava ficando mais sentadinha. Quando eu levantava, tava com o jaleco. Eu, né, não prestava atenção. Ai, que horrorosa. Isso porque grávida só vê o quê? Grávida. Gente, eu de verdade, eu não vi que ela tava grávida. Aí, o dia que eu vi, eu perguntei assim pra ela, mas eu tô passando tão mal, tá acontecendo tão isso, você tá tão bem. Tipo, pra você tudo bem? Mudou alguma coisa? Aí eu vou perguntar aqui, mudou pra você, assim, a sua visão profissional como médica, como obstetra, né, ginecologista? Mudou a sua visão depois que veio o Tom? completamente. Eu sou uma médica antes do nascimento dele, sou uma médica completamente diferente agora. Na verdade, eu acho que a gente só consegue trabalhar, não desmerecendo os homens, mas eu acho que a maneira como a gente trabalha depois que é mãe é completamente diferente. Eu acho que a empatia que a gente exerce ali, assistindo os pacientes, depois que você é mãe, já passando pelo que ela passou ali, acaba sendo diferente, sim. Mesmo vendo que são de gestações totalmente diferentes, né? Sim. Porque como eu falei, eu fiquei até sem andar, gente. Ela plena. O meu barrigão era…
3 vezes mais do que o dela. Mas muitas vezes é isso, né? Só passando pra entender o quão particular pode ser o momento da gravidez de uma mulher, Sim, né? sim. De quanta coisa diferente pode ter na gestação. E muitas vezes por uma mesma mulher, né? Você mesma, a sua gestação da Ana Rosa e do Fernando foram gestações completamente diferentes. Completamente diferente. Apesar de eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu não gostei do gestar. Gente, não... quiser julgar também julgue, mas cada um na sua, né? Mas era uma questão de... Não é que eu não gosto, não queria ter a Ana Rosa. Pelo contrário, a Ana Rosa foi uma criança muito, muito desejada. O Fernando também. Mas a transformação do meu corpo da Ana Rosa me deixou doida. Assim, eu falo, gente, não é possível que as pessoas gostam do neném mexendo dentro da barriga. Eu entendo que é um momento de uma conexão que você tem com seu filho, que ele tá mostrando, olha, mamãe, eu tô aqui e tal. Cara, mas quem que gosta de ficar metendo o pé na costela, cara? Você fica sem ar, você tá conversando aqui e de repente você toma... O Fernando, até hoje, na hora de dormir, ele mexe demais. E realmente, cada gestação é totalmente diferente, gente. Mesmo sendo vindo do mesmo corpo aqui, foi totalmente diferente. E de um modo geral, na sua gravidez, foi tudo super tranquilo, assim? Você se sentia bem? A parte física pra você foi ok? Então, eu trabalhei a gestação inteira. Porque eu precisei realmente trabalhar. Eu trabalhei até a semana anterior que eu ganhei o Tom. Eu me senti até que bem disposta para trabalhar. Eu dava plantão, emendava com outro dia. Então, em relação à disposição, eu confesso que o último trimestre, os últimos meses, foi o período que eu mais me senti bem e mais tive disposição. O problema da minha gestação foi o seguinte, eu acho que ser obstetra e gestante é um desafio, porque você tem muito conhecimento e o conhecimento acaba te paralisando em alguns momentos, tá? Eu tive uma gestação de alto risco, desde o início da gestação, a minha gestação era de altíssimo risco, porque eu tenho uma má formação uterina. Então, eu lá atrás, eu já sabia que a chance de eu engravidar seria mínima por conta dessa malformação. Então, embora eu quisesse ser mãe, era uma coisa que estava muito distante para mim. E aí, quando eu descobri a gestação, eu fui inundada por muito medo. Medo de perder, medo da prematuridade, que era uma chance muito grande. Então, no primeiro e no segundo trimestre da gestação, eu estava inundada de muito medo. Era tudo muito novo. Então, o conhecimento que eu tinha de todas as complicações e adversidades que eu poderia ter ali durante a gestação por conta dos meus problemas de saúde, me paralisavam em muito. Aí, no finalzinho da gestação, nos últimos 3 meses, que eu vi que tá tudo bem, Larissa. Evoluiu tudo muito bem. Foi quando eu dei uma relaxada. Então, no último trimestre, que para a maioria das gestantes é muito difícil, é muito desafiador, barriga, o incômodo, foi um trimestre que eu consegui dar uma relaxada. Claro que eu cuidei muito na gestação, na alimentação, fiz fisioterapia pélvica, mas eu me mantive muito ativa durante toda a gestação. Isso me ajudou também, mas o meu problema durante a gestação não foi tão físico, foi aqui o coração mesmo. Como médica, não tinha como ignorar as estatísticas todas, né? Não faz tinha. tudo o cálculo. Não tinha. Qual é a chance que tem de acontecer tal coisa? Exatamente. Ai, que tenso, né? E até uma pergunta, assim, que a gente normalmente fala sobre período da gestação, né? Muitas mulheres, elas acabam procurando um médico, né? Pra saber um pouco mais sobre tudo ali na gestação. Mas existem alguns exames que podem ser feitos antes de engravidar? É importante? Quais são esses exames? Sim, é muito importante. Na verdade, a gente sabe que o número de gestações que não são planejadas é um número muito alto, tá? Um ambiente perfeito seria a mulher procurar o ginecologista antes de pensar em engravidar. E aí, nessa consulta pré-concepção, pré-gestação, é legal a gente avaliar várias coisas. Deixar a mulher o mais saudável possível para uma gestação. Então, a gente avalia se ela tem uma carência de alguma vitamina. Então, a gente dosa várias vitaminas. A gente avalia se ela tem alguma anemia. A gente avalia a função tireoidiana, porque a tireoide é uma glândula que a gente é uma glândula importantíssima para o metabolismo. Então, disfunções tireoidianas interferem muito na gestação, na chance de engravidar, pode ser causa de abortamento. Então, tem várias coisas que a gente avalia ali antes de engravidar. E o ideal é que eu quero engravidar nos 6 meses antes
desse momento de engravidar, é legal você fazer uma reposição de ácido fólico. Já é protocolo. Então, vou engravidar daqui a 6 meses. Vou liberar para engravidar daqui a 6 meses. Esses 6 meses antes, seria legal a gente já iniciar uma reposição de ácido fólico em todas as mulheres. E se porventura tiver alguma carência de alguma vitamina, alguma disfunção, aí a gente também corrige. A ausência desse ácido fólico, geralmente, o que ele vai acabar ocasionando? Por que ele é tão importante? O ácido fólico, a gente repõe ali nesses 6 meses e repõe até as 12, 14 semanas de gestação. Ela causa uma carência do ácido fólico, ela pode causar uma má formação do sistema nervoso central da criança, tá? Então, ela é muito importante. Por isso que é legal também a gravidez ser planejada e até procurar já um médico, desde que você tenha uma suspeição de gravidez ou um diagnóstico ali, seja por um teste de farmácia, para você já ser orientado da medicação, né, da reposição, para que a sua gestação ela corra da maneira mais saudável possível. Ajuda, inclusive, nessas inseguranças que a gente tem, né? Porque daí você já sabe que, de fato, tá tudo bem, que tá tudo certo. Eu mesma procurei o médico antes. Na verdade, foi a vontade a decisão de ter o neném veio ali junto com o ginecologista. Porque eu cheguei para uma consulta de rotina. Meu marido já pedia há muito tempo, a gente já pensava no assunto, assim, para em algum momento isso vai acontecer. Eu fui numa consulta de rotina com o Dr. Rui. E aí ele ali, como é que tá isso, como é que tá aquilo, legal, bacana. E neném, quando vem? E eu fiquei assim, ó. Esse silêncio que tá agora aqui. Aí ele falou assim, vou te pedir alguns exames. E ele me pediu uma bateria de exames. E aí ele falou assim, eu falei, eu realmente, assim, é uma coisa que eu penso, eu quero saber se tá tudo certo, se eu posso, se tá tudo bem. Aí ele fez um monte de exame, ele falou, tá tudo certo, você tá pronta pra engravidar. Quando vai ser? Falei, então, vou amadurecer aí. Ele fez assim, ó, vou deixar uma receitinha de ácido fólico com você. Pra você começar a tomar, tá bom? Sem que você parar o remédio, começa a tomar. Tó. Eu peguei aquela receita e falei, gente, mas é muito cedo. Ácido fólico, que 50 isso? anos já casada com o Marquinhos. Exatamente, já morando junto ao milênio. Aí naquele dia eu falei, o médico perguntou quando que eu vou ter filho, Marquinhos. Quando que a gente vai ter filho? Quando? Eu acho que o Marquinhos... É hoje. Dr. Rui, conta pra gente. O Marquinhos tinha seu telefone, né? Tinha, foi ele que fez os contatos. Certeza. Naquele dia a gente decidiu. Ele falou assim, se você tiver coragem de parar, pra ele, eu tenho coragem. Você tem coragem, eu tenho coragem. Será? Aquelas em casa hoje, se você tiver coragem, eu tenho. Não sei, doutora, pode já no final, pode dar uma receitinha. Me dá uma receita de ácido fólico por via das dúvidas? Fácil, beleza. Doutora Larissa, existe um protocolo de período, quantidade de consultas durante a gravidez? Ou depende de cada profissional? Tem, tá? A OMS define um número de pelo menos 6 consultas, tá? Mas a gente sabe que acabam sendo um número maior, tá? Mas no mínimo 6. Até 28 semanas, o legal é fazer uma consulta a cada 4 semanas, tá? Pelo menos uma consulta no primeiro trimestre, depois acaba sendo a cada 4 semanas. Depois de 28 semanas, acaba sendo quinzenalmente. Depois de 36 semanas, semanalmente. Um ambiente perfeito. Então, o número acaba sendo muito superior ao que a OMS define, né? Lembrando que a OMS fala numa gestação de baixo risco ou risco habitual. Esse pré-natal ele pode ser feito por uma enfermeira em conjunto com o médico, ou seja, intercalando as consultas. E aí, quando a gente fala de um pré-natal de alto risco, o pré-natal ele deve ser conduzido durante com um obstetra, de preferência especializado em gestação de alto risco. Inclusive, o meu foi assim. Foi desse jeito. Glicemia, No meu caso, eu passei tudo pelo SUS. Então, eu fui no posto do meu bairro. Só um detalhe, um adendo nessa história. Eu tava com incontinência, estou ainda, com incontinência urinária, né? Falei certo? Não, termo, certo? Desde a época da Ana Rosa, quando a Ana Rosa nasceu, eu espirrava, né? De risada, fazia um xixizinho, né? Aquelas coisas que eu já comentei aqui. E aí eu fui procurar um ginecologista
pra isso no posto de saúde do meu bairro. E aí eu cheguei pra marcar e aí falaram, olha, só vai abrir agenda, tipo, vamos supor, eu cheguei dia 15, dia 30 abre a agenda. Aí que chegou dia 30, o que aconteceu? Eu esqueci. Aí fui no dia 15 de novo, tipo, só fui lembrar no outro dia 15, tá? Vai ter sempre no final do mês. Aí eu esquecia, não era culpa também do posto. Eu sei que na terceira vez que eu fui lá, eu cheguei e falei assim, bom, agora vocês vão ter que marcar de qualquer jeito porque eu tô grávida. Pronto. Pronto, agora marca. Agora não tem jeito, vai marcar. 2 em 1. Aí marcou, inclusive foi assim, 3 dias depois. Tipo, algo que, na verdade, eles pedem pra fazer o exame ali na hora, pra confirmar que você tá grávida. E passei numa... Não é uma assistente social, mas você passa numa pessoa numa triagem ali. Ela conversa com você no posto. E aí já marcou 3 dias depois, eu já tava ali. Beleza. Aí pediram pra fazer um exame. Só que assim, um dia anterior tinha comido pizza, comi torresmo, comi tudo que podia. E fui fazer o exame de sangue. Fiz o jejum, mas saiu lá que eu estava com 94 de glicemia. Normalmente o meu era 88, 89, é o que é normal. E aí falaram, sua gestação é de risco. Você é diabética. Gente, quando eu recebi essa notícia, você é diabética. A doutora Larissa tá aqui, ela pode falar disso depois. Eu saí de lá e falei, não sou diabética. 94 não é diabética. Ao invés da pessoa profissional ali na hora me explicar que, na verdade, acima de 92, quando você está gestante, então, isso é uma gestação de risco. Então, você está, né, nesse período, é isso? Exatamente. O protocolo é maior ou igual a 92, a gente configura diabetes gestacional. Não significa que você seja diabética. Significa que você está com o diabetes gestacional. Eu costumo fazer uma explicação meio... uma brincadeira. Na verdade, seu pâncreas, que é o órgão regulador de açúcar, ele fica mais preguiçoso de trabalhar na gestação por 2, às vezes por 3 pessoas, né? Numa gestação gemelar. Então, é considerado diabetes gestacional. Isso necessita alguns cuidados na gestação, tá? Deve ser cuidado, mas não alarmado ou assustado a paciente. Exige alguns cuidados. Esses cuidados nada mais são do que uma alimentação adequada, tá? Então, a gente orienta sempre a paciente quando chega com o diagnóstico de diabetes gestacional pra gente, fazer a dieta adequada, que configura uma dieta com pelo menos 5 a 6 refeições por dia, comer de 3 em 3 horas, uma quantidade suficiente para nutrir a gestante e o bebê, mas não a ponto de sobrecarregar aquele nível de açúcar na corrente sanguínea. Então, tem realmente algumas coisas que a gente corta, como açúcar refinado, refrigerante, mas a paciente se alimenta normalmente. Tem carboidrato, tem arroz no prato, pode ter um macarrão em substituição pelo arroz, mas a gente faz algumas limitações. A grande maioria das pacientes com diabetes gestacional passa a gestação inteira com a dieta e os controles, que são um furinho no dedo, muito bem, sem necessidade de utilizar a insulina. Só que quando chega e você não sabe dar esse diagnóstico para o paciente, ela apavora e acha, não vou ter que começar a insulina, eu sou diabética, eu vou ficar com meu pé, vou amputar meu pé. E tem aquelas referências horríveis, né? E acha que vai acontecer alguma coisa muito grave. Alguns cuidados. E foi dessa maneira carinhosa, muito explicativa, que eu fui recepcionada depois pela doutora Larissa lá no Hospital da Vila Industrial, ali no Hospital da Mulher. Porque aí eles falaram, como você é diabética, aí eu fiquei assim, eu falava pra moça, mas eu não sou. Ao invés dela ter esse cuidado de explicar e tudo mais, ela falou, fez um encaminhamento, e aí eu fui chamada, nem 15 dias depois, eu fui chamada no Hospital da Mulher. E aí foi onde eu conheci a doutora Larissa lá, e ela me atendeu e ela me recebeu exatamente assim, falou assim, olha, Tabata, você está... Mas você não... Tudo bem, você não é. Mas a gente vai arrumar a sua alimentação e tal. Foi desse jeito. Tanto é que, quem me conhece sabe, eu estava acima do peso. Estava pesando 88 quilos. E quando o Fernando nasceu, eu estava pesando 91. Eu emagreci, né? Durante a gestação. Foi ganhando peso e foi perdendo gordura de maneira... alimentação mais saudável, né? Mas de uma maneira saudável. Porque também... porque eu me alimentava bem, meus exames tudo bem. Foi tudo de maneira acompanhada. Muito saudável. O legal é que hoje isso é muito controlado de perto, né? Assim, tem todo esse cuidado. Sim. E os médicos tentam passar. E é muito legal quando é com esse carinho, né? A consciência de alguns cuidados. A gente vê hoje, por exemplo, alguns médicos às vezes pegando pesado com o paciente quando tem um ganho de peso muito, muito rápido. A gente sabe que não é saudável, mas é importante lembrar que é uma mãe ali que tá passando por um monte de novidade e que precisa ser acolhida. E que muitas vezes para ela é assim... minha avó engordou 30 quilos em cada gestação. Minha mãe engordou 30 quilos em cada gestação. Então, será que eu tô comendo o suficiente? Será que eu ganhei só 200 gramas? Será que eu tô saudável? E às vezes tá tudo bem, né? E é só mesmo uma questão cultural que a gente tem ali. E é legal que tenha essa conscientização, né? Sim. Pesar é uma coisa que a gente faz em toda consulta de pré-natal, tá? Seja de baixo ou seja de alto risco.
né? É normal que tenha um ganho de peso na gestação. Claro que paciente de alto risco, seja para um diagnóstico de diabetes gestacional, ou seja uma paciente realmente que já tem um grau de obesidade, de sobrepeso, a gente não quer realmente e orienta que não tenha um ganho de peso tão excessivo. Mais um pré-natal, por exemplo, de risco habitual, normalmente eu gosto da continha 9 meses, 9 quilos. Tá? Que é um número ok. 1 quilo a cada consulta ali durante o desenrolar. Claro que a gente sabe nos primeiros meses da gestação, é normal, às vezes, até uma perda de peso, porque tem os enjoos, os vômitos do começo da gestação, uma diminuição do apetite, você não aceita, você tem aversão a alguns alimentos. Então, no começo, até normal, uma perda de peso. Claro que a gente tem que monitorizar isso, tá? Porque isso também pode ser um problema que a gente chama de hiperêmese, êmese. Mas no segundo trimestre, esses sintomas melhoram de enjoo e vômito, e aí vem a fome. E aí é isso que geralmente a gente tem que orientar, que é quando a paciente normalmente começa a ganhar um pouco mais de peso. Mas a gente sempre pesa em toda consulta e vai avaliando. Claro, quando você vê que a paciente está ganhando peso de uma maneira excessiva, aí você tem que conversar. Olha, da última consulta para essa, você engordou 3 quilos. E aí a gente precisa avaliar também como essa paciente está. Porque muitas das vezes ela não ganhou 3 quilos às custas do que ela comeu e tá comendo errado. Às vezes ela ganhou 3 quilos por conta de inchaço, edema, e isso pode chamar atenção pra gente para problemas como pré-eclâmpsia e outra coisa. Então, peso a gente sempre fica de olho. Até porque muitas vezes a pessoa... Eu tenho, por exemplo, amigas que quando engravidaram, teve um período entre uma consulta e outra que eram mais espaçadas, e que ganhou, assim, por exemplo, 4 quilos de uma consulta para outra, e aí levou uma mega bronca do médico. Mas, assim, estava se alimentando na cabeça dela muito bem. Só que a ingesta calórica estava muito alta. Mas por que ela achou que estava tudo bem? Porque ela tomava, assim, não estava conseguindo tomar água muito legal, tomava suco de fruta o tempo todo, adoçado com açúcar. E aí, muitas vezes, ia beliscar ao longo do dia e comia uma fruta, comia 2 bananas, comia... E aí, eu tô comendo fruta, eu tô super saudável. E é legal, mas, assim, fruta é caloria também, né? Frutose, né? Também... eleva a glicemia. Tanto que a quantidade, até no plano alimentar, que geralmente a gente usa para paciente com diabetes gestacional, o plano alimentar, ele tem ali a porção que a paciente pode utilizar de fruta. Então, é uma porção ok. Não é à vontade, né? Como água. Exatamente, porque também tem o açúcar da fruta, né? Algumas frutas um pouco mais, outras frutas um pouco menos, mas a gente dosa também isso. Isso era uma das coisas que estava aqui pra gente perguntar, sobre esses cuidados e restrições durante a gravidez em relação à alimentação, alimentos crus, por exemplo, a quantidade, até por conta desse ganho de peso, né? Ou tem, por exemplo, além dos alimentos, atividade física, tem alguma coisa que é proibido para gestante? Como funciona? Então, em relação à atividade física, é sempre legal que a gestante se mantenha o mais saudável possível durante a gestação. Tá? Então, por exemplo, se ela já pratica alguma atividade física, é legal durante a gestação ela permanecer e adaptar, tá? Geralmente a gente, se ela não tem nenhuma restrição, e aí a gente sempre avalia ali na primeira consulta de pré-natal ou depois do primeiro ultrassom, se não tem nada que contraindique ela praticar uma atividade física, eu sempre gosto de manter o que ela faz uso, adaptando o treino, tá? A gente sempre gosta, por exemplo, de coisas na água que não tem tanto impacto. Se a paciente faz uma musculação, ela tem um treino adaptado, e aí geralmente a gente conversa com o profissional que assiste ela durante a atividade física para fazer esse treino adaptado. Mas seria um ambiente perfeito a gestante praticar atividade física durante a gestação. Claro que não é todo mundo que tem essa condição, por exemplo, de fazer uma atividade física supervisionada ou com alguém que seja capacitado para assistir uma gestante, mas aí eu já começo a falar: não tem condição, não consegue fazer uma hidroginástica, um pilates, ou um treino, por exemplo, na academia com algum profissional legal, caminhada, pelo menos meia hora. Se movimentar, né? Se manter ativa. Exatamente. E alimentos crus? Então, isso é um assunto até que bem polêmico, porque na verdade é o seguinte, as pessoas têm um problema em relação aos alimentos crus por conta da toxo. A toxoplasmose é um exame que a gente pede primeiro, segundo, terceiro trimestre. A gente avalia se ela tem a imunidade para toxo, ou seja, em algum momento se ela já teve contato, ou se porventura ela é suscetível, tá? Larissa, não restringo as minhas gestantes à alimentação, por exemplo, alimento crus. Mas eu sempre oriento, por exemplo, o japonês.
quem gosta de japonês é muito difícil ficar sem. Então, eu sempre oriento a você procurar um restaurante de boa qualidade, em que você confie, tá? Porque você vai, querendo ou não, comer ali o que é fresco, né? Os peixes que são frescos. Nunca pedir delivery. Porque, querendo ou não, a gente não sabe A procedência, que pode chegar pra gente. Claro que assim... Desculpa. A gente tem um problema também com a carne mal passada. Então, a carne mal passada, realmente, ela deve ser restringida, tá? Dos peixes, a gente sabe que o peixe é rico em ômega 3 e é muito importante, tanto que os polivitamínicos têm na sua composição. Seria muito importante as gestantes consumirem peixe durante a gestação. Então, peixe é vida. Mas a gente sempre precisa tomar cuidado também, porque existem alguns peixes, aí a gente está falando daqueles peixes mais da família do tubarão, que tem muito mercúrio. E aí o excesso de mercúrio também é maléfico na gestação. Isso que eu ia te perguntar, esse cuidado com o mercúrio é importante, né? É importante. Então, por exemplo, aquele cação, geralmente aqueles da família do tubarão, geralmente todos aqueles peixes mais exóticos, eles estão... amiga. Eu gosto. Mas na época da minha gestação, a minha questão eram mais esses peixes. Hoje eu sou mais da galera do salmão, da comida japonesa, mas na época que eu engravidei eu ainda não era muito. Eu ainda tava naquela fase do preciso aprender a gostar. O da Ana Rosa, eu tava grávida de 3 meses, eu fui pro Japão. Você vai comer o que lá? Era o que tinha, gente. Não tinha jeito. E eu morri. Moço, o que você tem que não é comida japonesa? O japonês, assim, ó. Tipo, peixe cru. Era vida. Você comia peixe cru o tempo todo. Não, eles não comem só isso lá, não, tá, gente? Eles comem muito lamen. Porque é tipo o nosso macarrão. É o macarrão. Eles comem muito lamen e comem bastante carne de porco. A carne de porco, eu tinha um pouco de receio de comer lá. Porque, assim, sei lá, procedência. Eu tinha um pouco de medo. Apesar que eles são muito rigorosos, mais do que aqui em relação a esse cuidado com a alimentação. Eles são muito rigorosos. Mas às vezes o modo de Eu tava preparo falando da culturalmente China, gente, diferente, né? Assim, às vezes o hábito, exato, o jeito de comer é diferente. Mas aí eu acabava comendo mais peixe mesmo, o sashimi, sushi e tal. Eu acabava comendo e eu fiquei na casa de uns parentes, né? Então eu não me hospedei. Fiquei 2 dias em Tóquio e 1 dia em Nikko. O resto eu fiquei na casa deles. Eu fiquei 13 dias lá. Então, esses outros 10 dias, eles mesmo que preparavam. Então, eles sabiam onde estavam comprando e tal. Mas eu comia muito, muito peixe mesmo. No da Ana Rosa. Aí, do Fernando, eu consegui segurar um pouco o peixe cru. Tal. Comi peixe mais passadinho, né? Assadinho e tal. Grelhado. Mas eu comi bastante, gente. Porque é vida. É vida. Peixe é vida. E você tinha comentado justamente disso, né? Que tem ali aqueles períodos que faz os controles, né? Por exemplo, de toxoplasmose, faz alguns exames. Além disso, quais são os exames que são essenciais no período da gravidez? Assim, os acompanhamentos que não é protocolo de cada médico, que toda gravidez tem que passar por aqueles exames. Tá. A gente tem 3 rotinas de exames laboratoriais, tá? Então, nos primeiros 3 meses, a gente colhe a primeira rotina. Essa primeira rotina acaba sendo um pouquinho maior, tá? São exames de sangue e urina. No segundo trimestre, a gente tem a segunda rotina, que também são exames de sangue e urina. E no terceiro trimestre, o último, a gente perde a última rotina de pré-natal. No segundo trimestre, ali por volta de 24 semanas, a gente também tem a curva glicêmica, que é o exame do suco doce, que a maioria das gestantes teme. Quando uma paciente não fechou um diagnóstico de diabetes até aquele momento, com uma glicemia de jejum alterada, ali em torno de 24 semanas a gente pede esse exame do suco doce também, que hoje a gente pede tanto paciente de baixo risco quanto paciente de alto risco. Hoje a gente pede para todas as pacientes. Isso é o básico, tá? Claro que tem mais exames que a gente pode pedir quando a gente desconfiar de alguma coisa, quando tiver alguma queixa de paciente. Mas de protocolo são três rotinas de pré-natal e a curva glicêmica. No meu caso, eu lembro desse da curva glicêmica, que eu não precisei, porque eu fiz, era todo dia, amiga. Eram 4 vezes no dia, era no jejum, depois do café 1 hora depois do café da manhã, 1 hora depois do almoço, 1 hora depois da janta. Já tinha esse acompanhamento, né? Eu tinha que fazer o acompanhamento e tinha que anotar. Eu era bonitinha, porque eu fazia direitinho na planilhinha. Colocava, e assim, pra eu não me perder, porque vocês sabem, né, como eu sou, o que eu fazia? Muitas vezes, pra não ter que ficar andando, eu tirava foto. Eu tirava foto depois eu só registrava. Aí eu levava tudo bonitinho. E aí, como eu fiquei super bem durante a gestação, aí eu fui dispensada desse exame, mas é algo específico, porque eu estava fazendo um acompanhamento diário. Eu fiz esse da curva e realmente é muito temido, né? As pessoas me botaram muito medo quando eu falei que ia fazer esse exame. Muito!
Eu cheguei lá, eu tava até nervosa, porque eu tava com medo de não dar conta de fazer o exame. E aí, eu sentei lá num lugar em silêncio. Me deram uma bebida, tipo assim, porque a bebida é muito doce. Mas, gente, eu trabalhei na Coca, né? Tomei Guaraná Jesus. Eu tomei refrigerante Galeguinha. Nada pra mim é muito doce. Eu tomei aquele negócio e falei, tá tudo bem. Pra foi quem super. não sabe, esse exame é agendado. Então, ele é agendado no laboratório. A gestante vai até lá de jejum, pelo menos 8 horas de jejum. Colhe o sangue ali, uma primeira coleta. Aí é entregue uma garrafinha de suco. Esse suquinho geralmente é gelado, mas pode ser quente também. Normalmente tem gostinho de limão. E aí tem 5 minutos para tomar. E aí tem aquele relógiozinho ali que toca quando termina os 5 minutinhos. Então você tem esse tempo para tomar. Então você tem a opção de tomar nos golinhos ou tomar no guti-guti. E aí depois que você tomou, dispara de novo o reloginho. Aí você tem mais 1 hora ali de descanso. Aí normalmente tem uma poltrona, você fica descansando, dormindo. Normalmente tem uma televisão. Aí depois de 1 hora, colhe o exame de novo. E depois de mais 1 hora, colhe o exame de novo. E é isso. As pessoas temem muito esse exame. Acho que o pior do exame é realmente tomar aquele líquidozinho extremamente doce em jejum, num momento que você pode ainda estar apresentando bastante enjoo. Um pouco enjoo, né? Eu tô pensando agora aproveitar que eu nem tô grávida e fazer esse exame de novo. Porque eu lembro que eu fiquei numa poltrona lá assim, ó. Fiquei muito tempo lá fazendo nada. Nada. Ninguém entrava pra me importunar, ninguém me perguntava nada. Eu adorei. Eu acho que eu tô precisando do 3º filho mesmo. Bom, vamos lá. Eu tô precisando de uma poltrona, mas pra ficar assim umas 5 horas. Tem como? Tipo, fingir que tá grávida, ficar lá umas 5 horas. Sim. A grávida de Taubaté fez isso. Ela ficou 9 meses fazendo isso. Ninguém percebeu. Bom, e a sua opinião profissional sobre a escolha do parto? Não mudei totalmente radical, assim, né? Vamos pro outro lado. A escolha de ser cesárea, de ser natural. Você Como é pra você? Tem um perfil. Na verdade é o seguinte, outro assunto polêmico. Né, mas isso como profissional, né? Tá. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define ali uma porcentagem em torno de 15%, ou seja, de cada 100 pacientes, 100 partos, 15 na teoria deveriam ser cesariana. Essa porcentagem, ela foi definida pela OMS baseada nas indicações, que são indicações absolutas de cesariana, tá? Então, 15 pacientes teriam, na teoria, uma indicação absoluta, as outras 85% não teriam uma indicação absoluta, poderiam ter o parto normal, o parto natural, tá? O Brasil é o 2º país que mais faz cesárea, tá? Ele perde só para a República Dominicana. A porcentagem da República Dominicana é 58% de cesarianas. Tem mais cesarianas do que parto normal. Exatamente, o Brasil também. O Brasil é 57,7%, eu acho que é a última... Então, ele tá ali encostando para ser o 1º país que mais faz cesárea, tá? Então, aí a gente entra muito em como funciona a saúde do Brasil. Ele é dividido em 2 polos. A gente tem o SUS, que tem seus problemas, principalmente o SUS do estado de São Paulo, eu vou falar por quê. E a gente também tem o convênio, né? Infelizmente, o convênio, ele acaba remunerando muito pouco o médico que faz um parto pelo convênio, tá? Claro que a gente tem convênios que pagam um pouquinho mais, convênios que pagam um pouquinho menos, tá? Mas a remuneração do médico para fazer um parto pelo convênio é muito pouco, tá? Então, acaba que, por exemplo, eu tenho 5 pacientes com DPP para o início de abril. Se essas 5 pacientes vão para uma cesariana, eu consigo, muitas das vezes, o que não é o meu perfil, agendar esses partos, essas cesarianas no mesmo dia, assisti-las ali naquele dia. Querendo ou não, o médico acaba sendo remunerado por esses 5 partos. A cesariana, querendo ou não, é uma cirurgia relativamente rápida, em torno de uns 45 minutos. E você assistiu 5 gestantes ali. O trabalho de parto, ele pode durar 12, 24, 36 horas. Então, para um médico que assistiu uma gestante do convênio, assistir uma gestante do convênio durante 12, 24, 36 horas, ganhando o que o convênio paga, é realmente muito difícil. Então, isso já faz com que o perfil dos médicos... acabem optando muitas vezes por uma cesárea. Acaba sendo mais uma coisa comercial, na verdade, do que uma necessidade da mãe. Então, e no SUS...
Hoje tem a lei que é da Janaína Pascoal. Essa lei, ela configura que toda gestante, toda parturiente, a partir de 39 semanas, ela tem o direito de escolher sua via de parto, escolher a cesariana. Sim. Tá? Então, houve uma mudança importante de como é o paradigma de parto. Antigamente, quem tinha melhor poder aquisitivo fazia uma cesariana muitas das vezes agendada, letiva, com um médico particular. E aí, as pacientes do SUS, querendo ou não, pariam e tinham mais partos normais, porque o SUS, querendo ou não, segue protocolos. Então, ele segue o que o Ministério da Saúde define e o que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define. Então, por isso que acabava tendo mais partos normais. Hoje é muito diferente, tá? Hoje, no SUS, é feito muita cesariana por conta dessa lei de cesariana pedido. Toda gestante pode pedir cesárea e ela, muitas das vezes, vai para uma cesárea, muitas das vezes, sem uma indicação médica. É entregue um termo, ela é orientada sobre os riscos da cesariana, ela assina esse termo e esse parto é realizado. E aí, no convênio, ou quando a gente faz uma assistência ao parto particular, aí a gente tem o que a gente chama de equipe de parto. Aí a gente adiciona na nossa equipe uma enfermeira obstetriz, uma doula, uma fisioterapeuta, tá? E aí, normalmente, na equipe, quem faz assistência humanizada, ela tem sempre alguém para te auxiliar num parto que seja de maior complexidade, tem sempre um backup. Então, normalmente, a gente tem esse esquema de equipe. E, querendo ou não, isso acaba sendo muito mais caro e, infelizmente, não é todo mundo que tem condição. Mas tem uma coisa que eu não sei, depois a gente pensa aí se vai poder manter isso no ar, que é sobre essa questão dessa lei, que as pessoas não falam. Que esse negócio de 39 semanas, você não pode simplesmente chegar lá no hospital. Teoricamente, seria isso que tá na lei. Você chegar lá e falar, olha, eu tenho direito, eu quero. Mas funciona assim, eles te dão um termo para você assinar com todas essas responsabilidades, sabendo sobre o risco. Só que, se eu agendo lá, dia 1º de maio, eu quero que meu filho nasça. Beleza, só que se eu chegar naquele momento, ele tem um número que o hospital pode fazer de cesáreas naquele dia. E eu descobri isso através do Fernando. Que aí você chega lá e, de repente, entrou uma cesárea de urgência na sua frente, você já não vai fazer mais dia 1º de maio a sua cirurgia. Você vai passar para o próximo dia. Sim. Se naquele dia entrar uma outra cesárea, e assim vai. Então, não é bem, você vai fazer sua cesárea. Porque vai seguir aquele critério da urgência, né? Só que nesse tempo, seu filho nasce. Entendeu? Num parto normal. Infelizmente, assim, principalmente quando você está falando, por exemplo, num hospital público, que tem bastante volume. Então, quando você chega para você 2 pacientes, uma paciente que tem uma indicação absoluta de cesariana, que precisa de uma cesariana de urgência, e uma paciente que tem uma cesariana, querendo ou não, aletiva, isso não só no SUS, mas como um hospital privado também. A saúde, sim, exige que seja primeiro ser sempre avaliado, a urgência, né? Tá? Então, existem hospitais que têm um número maior de obstetras ali, de plantão. Existem hospitais que têm 2 obstetras e você precisa de 2 obstetras para fazer uma cesariana. Então, infelizmente, existem alguns momentos que a gente precisa definir quem entra primeiro. Isso como em todas as especialidades. Em alguns momentos é preciso levar isso em conta, em consideração. E aí, infelizmente, hospitais que têm muito volume, nem sempre tem o material para realizar. E, infelizmente, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, sempre tem que ser levado em consideração várias coisas quando a gente está falando de uma cesariana a pedido, uma cesariana sem uma indicação absoluta, uma cesariana conforme uma solicitação da paciente. Entende? Então, a gente pode dizer que hoje, na verdade, em relação ao seu trabalho, você avalia muito o perfil, a questão da gestação, se ela é uma gestação de risco, se é realmente necessário, você orienta a sua paciente, né? Sim. Eu fui orientada, inclusive, a tentar o parto normal. E eu falava assim, olha, eu quero que nasça até tal data. Doutora, se passar desse período, eu vou querer uma cesárea. Aí ela falou assim, calma, Tabata, você vai conseguir, vai dar certo. Tanto é que veio no natural, estourou a bolsa. Mas eu já sentia no fundo, que o Fernando viria de cesárea. Eu já sentia isso. Já meio que sabia. Eu já sabia que ia ser cesárea. Não que eu, assim, uma dificuldade, nada disso. Não sei, algo me dizia muito forte que seria. E aí, tanto é que teve o mecônio, né? E era espesso. Então, tipo, foi uma cesárea de emergência e tal. Foi uma coisa bem... E você vê a importância, né? Por exemplo, nesse caso, vamos supor que você tá ali nessa circunstância.
E tem ali 2 obstetras e até para as pessoas entenderem, né? Por que acontece. Eu entrei na frente de uma cesárea agendada. Agendada, porque daí ali é um bebê que ele eventualmente poderia estar ali ainda até por, às vezes, né? A gestação vai até 42 semanas, que é o saudável. Normalmente até 41. A gente leva até 41. Claro que existem profissionais que deixam passar um pouquinho de 41 quando a paciente está muito bem assistida ali na tua mão. Então, o paciente tem um Doppler, um ultrassom obstétrico recente, tá fazendo cardiotoco ali a cada 48 horas ou a cada 24 horas. Tá esperando, ele tá numa fase ali de pródromo para entrar em trabalho. Às que vezes tá tudo bem, né? Tá tudo bem, às vezes pode deixar passar um pouquinho, tá? Mas, normalmente, os protocolos baixo risco até 41. Que aí, geralmente, a mãe tá ali, por exemplo, agendada para, vamos supor, 39 semanas e 6 dias. E aquele bebê, naturalmente, iria ali bem até 41. Ele não vai nascer antes do bebê dela que tava ali precisando de uma assistência de imediato. Até por conta disso, né, que acontece. E um detalhe que chamou a atenção de todo mundo, porque pelo ultrassom e por tudo, até mesmo pelo tamanho que o Fernando nasceu, pelo peso e tal, ele estaria de 39 semanas. O tal do mecone espesso foi até assim, como normalmente isso é com uma criança de 42, né? Que já começa aí. E assim, realmente foi algo diferente, né? Não é comum. Mas não daria, eu passei na frente de uma cesárea agendada. A moça tava até entrando na hora, assim, na hora que fala, não, dela vai ter que passar primeiro e tal. Aí eles conversaram com ela e ela teve que aguardar, foi para uma sala de espera e eu passei na frente. A equipe estava esperando ela. Na verdade, estava tudo para ela. E quando o bebê nasce, quais são os parâmetros que são avaliados? Assim, o que é visto primeiro assim que o bebê nasce? Tá. Depois que o bebê nasce, sempre é legal ter um neonatologista em sala, né? O pediatra que vai receber. Quando o bebê nasce bem, então a gente, quando recepciona, seja por uma cesariana ou seja por um parto normal, é legal. O bebê chorou, tá com choro, tá com bom tônus, tá com boa cor. Normalmente a gente coloca e tende a colocar tanto na cesariana quanto no parto normal ele em contato com a mãe, com a pele da mãe, tá? E ali, o bebezinho estando bem, normalmente a gente gosta de esperar para clampear o cordão ali em torno de 1 a 3 minutos, tá? Isso favorece até diminuir a chance de anemia do bebê. Quando a gente consegue fazer esse clampeamento tardio, normalmente a gente entrega para o colega, né, neonatologista, e ele avalia, faz os primeiros exames no bebê, tá? Mas geralmente é avaliado se o bebê tá com uma cor, tem tônus, ou seja, ele fica com a posição mais fletidinha, se a frequência cardíaca dele tá boa, a frequência respiratória, o choro, o padrão de choro dele, tudo isso é avaliado. Aí o bebê recebe uma nota. Essa nota é uma nota do primeiro minuto e uma nota do quinto minuto, que chama Apgar. Tá? Então, um bebê que geralmente nasceu bem, ele leva ali um Apgar 8,9, 9,10, que é uma nota que me fala qual foram as condições de nascimento dele. Mas, normalmente, quem dá essa nota, quando a gente tem um pediatra em sala, é o pediatra, o neonatologista. Mas a gente que é obstetra, muitas das vezes a gente tem os partos a jato, né? Que a gente assiste, nasceu super rápido, o pediatra tá chegando, tá entrando na sala, ou tava em outro parto. Aí, normalmente, a gente ali, no primeiro momento, a gente já sabe que o bebezinho tá bem, os parâmetros estão legal, o padrão de choro tá legal, tá com bom tônus, ali a gente consegue deixar na mãe, ali esse em contato. tempo de demora, né, também é calculado, né? Quanto tempo ele demorou pra chorar, pra poder ter essa nota. Exatamente. Né? Mas o APA, a primeira nota que ele recebe é após 1 minuto de vida. O que isso mostra pra gente? Que o bebê tem, sim, um período de adaptação. Então, muitas das vezes, às vezes as mães não... No primeiro contato ali com o bebê, a gente sabe que o bebê já tá ficando rosinha, tá com bom tônus, tá bonitinho, mas às vezes ele ainda não esboçou o choro. Não é só o choro que dá uma noção pra gente que o bebê tá bem ou não tá bem, tá? Muitas vezes ele tá com bom tônus, tá com boa cor, e aí ele tá se adaptando ali, às vezes... Entendendo levando o que aconteceu, jogando pra fora um pouquinho o líquido que tá ali na boca, impedindo ele pra chorar. Então, não é só o choro que é avaliado, mas... São várias coisas. E essa nota é importante também. A Ana Rosa fez uma avaliação neuro e aí eles pedem essa nota do Apgar. Eu fiquei, gente, onde eu acho isso? E depois eu vi que tinha na cadernetinha dela. Na caderneta, eles registram, né? Naquele primeiro, depois da outra avaliação. Né? Exatamente. É importantíssimo. Que bacana, não? Pra ter um parâmetro mesmo, né? E porque muitas vezes... Eu me lembro, assim, que eu fiquei olhando... E daí, na época, eu fui pesquisar o que significava. Eu não sabia o que significava. Queria saber o que significava. Qual era o parâmetro de nota. Qual era bom, qual era ruim, sabe? Assim, tinha essa preocupação. Justamente pra entender se tinha nascido tudo bem, se estava tudo certinho. E aí, assim, qual que é a importância... Aproveitando falar em resguardo e tal... Qual que é a importância de respeitar esse tempo? Dos 40 dias?
A gente vê muito, né? Agora, gente, a gente tem visto aí uma trend de pessoas postando nas redes sociais as emoções vividas de furar o período dos 40 dias, né? De puerpério. Inclusive, até também, infelizmente, alguns casos de mulheres em hospital, com quadro de hemorragia, por condições que foram expostas e que se expuseram antes desse período. Vou Sim. até comer pra ver. Ela tá pensando no terceiro filho, ela já quer contar os dias. Seja um parto normal ou uma cesariana, quando a gente fala do resguardo da abstinência sexual, quebrar esse resguardo, ele oferece um risco de vida para a mãe, tá? Na cesariana, a gente tem que levar em consideração que a cesariana é uma cirurgia de grande porte. Então, tem ponto para todas as camadas dentro da barriga, tem ponto no útero, tá? E se porventura a paciente também entrou em trabalho de parto, esse colo do útero abriu, ele tem um período de tempo para evoluir, para esse útero voltar aquele tamanhozinho habitual de ser um órgão lá dentro, tá? Então, esse período é um período de segurança para o corpo ele voltar, para o corpo evoluir, tá? Quando a gente fala de um parto normal também, até um parto normal sem laceração ou com laceração, tem os pontinhos ali, aqueles pontinhos eles demoram um período para cicatrizar, para cair, tá? Tem os cuidados, a lubrificação ali vaginal da mulher ali no pós-parto não existe realmente, a mucosa fica muito mais sensível. Então, assim, se uma mulher ela quebrasse esse resguardo, falando de relação sexual, ela estaria exposta a infecções e até mesmo a hemorragia. Tá? Claro que existem alguns outros, quando a gente fala de resguardo, também tem, por exemplo, atividade física. Então, atividade física normalmente a gente só libera depois de 40, 45, até 60 dias, dependendo da outra atividade. Dirigir, muitas vezes, né? Tem um período de restrição. É legal ter um cuidado a mais, mas a gente sabe que nós mulheres, às vezes, a gente precisa levar no pediatra, a gente não tem rede de apoio. Então, muitas das vezes, é dirigir com cuidado, é não dirigir longos períodos, é não deixar de usar o cinto de segurança, mas sempre tem que levar em consideração também como que a paciente vive, que ambiente ela está inserida. Mas são cuidados, tá? Mas quebrar o resguardo ou não ter esses cuidados respeitados coloca muito em risco a vida da mulher, sim. Eu, da Ana Rosa, foi com 39 dias. O Rodrigo tá esperando até hoje. Mentira. Eu já falei isso em outro episódio. Vou achar que é verdade. Não, e 39, né? Foi 39 dias. Ana Ana tudo Rosa, bem. não aguentei esperar muito, não. Mas Fernanda, eu vi agora há pouco tempo no Instagram uma moça contando que estava internada porque teve uma relação e ela tava assim com, acho que, sei lá, 8 dias, eu acho que ela falou 8 dias, 9 dias de um parto cesariana. E aí ela começou a ter uma hemorragia muito forte durante a relação. Falou que sentiu que o útero estava contraído e não parava de contrair. E porque daí tem tudo, não é só, né? As pessoas acham que é somente a penetração ali, eventualmente, né? Mas é a contração uterina, são os hormônios, é muita coisa. Uhum. E ela começou a ter uma hemorragia muito forte e foi parar no hospital. E aí ela, infelizmente, depois teve uma infecção. E acabou perdendo o útero por conta dessa... Irresponsabilidade, gente. Porque eu... Ai, julguei. Julgou. Mas ela, assim, o que aconteceu, né? O que ela explicou? Ela ficou muito insegura, já vinha de uma fase ruim, estava sendo muito pressionada pelo esposo. E acabou cedendo. Mas se você morre, ele arruma outra mulher, bota dentro da sua casa. E é isso, a vida segue. Não, e aí eu penso dessa questão desse julgamento meu, porque, gente, é uma irresponsabilidade, tanto do homem quanto da mulher, sabe? É não pensar no filho também, não só em você, mas também não tá pensando no bebê. Mas enfim, não vou entrar muito nesse assunto, porque vocês sabem, né? Vou prolongar e vou ter que depois ficar o quê? Editando, né, minha gente? Mas não vou editar isso não. Vou deixar Deixa lá. Bom, e depois de quanto tempo depois que passa, nasceu o bebê? Quando que eu vou novamente pro meu obstetra? Na verdade, pra ginecologista, né? É legal fazer, quando a gente tá falando de tanto na cesariana quanto no pós-parto normal, né? É legal a gente fazer uma consulta ali em torno de 10 dias e depois de 40 dias. E é nessa consulta de 40 dias que a gente fala sobre método contraceptivo, né? Então, o que faremos para evitar uma nova gestação? Porque existe um período seguro entre uma gestação e outra. Qual é esse período? 10 meses? Normalmente... 1 ano e meio. Ao terceiro vindo. Ó, qual vai ser o nome? A mim seria 10 anos.
Ai, Deus. Dá trabalho. Não, mas espera tudo isso não, tá? Não espera, porque 6 anos de diferença dá trabalho, dá. Porque, querida, só não dá trabalho se for, assim, diferença de pais mesmo, for de cada família. Porque, do contrário, com 1 ano de diferença, eles vão se matar. Com 2 anos de diferença, um mata o outro. Aí, depois, com 6 anos de diferença, um não liga pro outro. Com 10, um odeia o outro. Sempre vai ter. Não tem pra te correr, né? Não tem pra te correr. Mas qual que é esse período pra... Seguro pelo menos 1 ano e 6 meses. Legal. Tá, claro que, por exemplo, se for uma paciente que teve um parto normal, a gente pode diminuir um pouco esse período para 1 ano, tá? Mas a gente sempre tem que levar em consideração que esse período entre o parto não deve ser só levado em consideração a recuperação ali física do corpo da mulher. Tem que ser levado em consideração a recuperação emocional, né? E financeira, Tudo, né? Puerpério. Nossa, gente, tudo. O puerpério, na teoria, no livro, eles falam de 40 dias, mas o puerpério de uma mulher pode durar 1 ano, 2 anos. Cada mulher demora um tempo para se recuperar ali daquele período de parto, de gestação, tá? Então, a gente sempre avalia muito. A gente tem mulheres que realmente emendam um filho com outro no intervalo menor de tempo, quando a gente tá falando de um parto normal. Mas quando a gente tá falando de cesariana, uma segurança maior, respeitar um intervalo interpartal de 1 ano e 6. E até para reforçar aqui, como você falou, né? Nessa consulta depois de retorno, já conversa com a mãe sobre o método contraceptivo. Eu sei que muita gente já sabe, mas, gente, eu ainda ouço as pessoas falando que engravidaram porque estavam achando que no resguardo não engravidava, porque amamentando não engravidava, ou sei lá, que quando passa uma fita vermelha no pescoço não engravidava, sei lá, mas que diacho de crendice que o povo inventa. E aí, emenda, às vezes, faz a Thaís Versosa, por quê? Porque achou que amamentando não ia engravidar. Engravida. Inclusive, eu não sei como que é, mas assim, enquanto o da Ana Rosa, eu fui menstruar. Quando volta a menstruação? Mesmo não menstruando, engravida? A pessoa? Então, vamos lá. O aleitamento materno, quando é a livre demanda, em teoria, ele funcionaria como um método contraceptivo. Mas o que é a livre demanda? O bebê mamando sempre que pede, tá? Então, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, somente o leite materno e manda no peito da mãe. Porque muitas das vezes o bebê pode estar só no leite materno, mas, por exemplo, a mãe trabalha um período da manhã, tá ali com leite materno estocado. Não, isso não se enquadra, tá? Mas o bebê mamando só no peito, em teoria, isso funciona como um método contraceptivo. Sim, a gente diminui muito a chance dela engravidar, tá? Normalmente, a mulher, quando tá livre demanda, ela tende a demorar mais tempo para menstruar. Então, a gente tem mulher que fica até 6 meses sem menstruar. Dona Rosa foi quase 1 ano, gente. Eu fiquei muito tempo quase também. 1 ano. Agora, do Fernando, com 3 meses, menstruei. Mas notem que ela falou que diminui muito a chance. E sabe aquele 1%? Pode ser você. Então, fica ligeiro. É porque as pessoas tendem a achar que os métodos contraceptivos, eles não têm a chance de você engravidar, né? Mesmo o método mais eficaz, ele tem um 0,0. Não quer engravidar? Não transa. É simples Só assim. não fazer. Isso. É o único método. É o único método 100% esse, A né? galera quer transar, corre o risco, gato. É isso. Bom, Larissa, foi maravilhoso. Eu adorei. Esse bate-papo, maravilhoso. Eu tinha mais 3 mil curiosidades. Eu fiquei assim com a sensação de que eu tinha 3 mil curiosidades ainda. Hoje, infelizmente, não vai dar tempo. E pra quem tem ainda também essas curiosidades, ou pra quem tá pensando em se organizar pra fazer uns exames, pra de repente deixar você plantar a sementinha da maternidade no coração delas, ou pra quem já é mamãe aí, tá precisando de um socorro, onde que elas te encontram? Eu atendo em Jacareí e atendo em São José. Então, lá no meu Instagram profissional, tem lá as clínicas que eu atendo. É só entrar em contato, consegue fazer agendamento por WhatsApp, agendamento por telefone. Qual que é o arroba? @doutoralarissa.go. Pronto, tá aí. Então, Você que precisa da sua receita de ácido fólico, Exato. já vai lá conversar com ela. Aí lá tem as clínicas que eu atendo, aí tem os convênios também que em cada clínica que são aceitos, também faço atendimento particular e também faço meu acolhimento no SUS, os pré-natais de alto risco também atendo, que eu adoro meu. Toma bastante suco daquele bem com açúcar, bem melado. Aí pronto, Aí você vai vai lá pra no lá. alto risco, vai lá com a doutora Larissa. Eu gostei dela. Vamos ser outra? Aí já tem uma doula, já tem a obstetra, já tem a Nath teve ali, adoro a pediatra. Nath. Tá tudo certo. A pediatra, a doutora Meg. Aí. Aí, Pronto. Marquinho. Hoje, Depois fala do meu terceiro. Vou esperar a Tássia. Vou esperar a Tássia com o segundo. Bom, obrigada, viu, Larissa? Agora vamos agradecer, então, você que esteve até aqui.
Espera só um pouquinho que a gente vai agradecendo nossos patrocinadores, não é mesmo? Não fecha ainda não, porque você ainda não curtiu o vídeo que eu sei, você lembrou agora. Curte lá. Já compartilha, inclusive, para alguma amiga que tá tentando, né? Ou que vai tentar. Está gestante, né? Ou que já teve filho também, mas olha, de repente, deixa eu mandar essa dica aqui pra ela. Precisa de um empurrãozinho. Né? Pro Vai, próximo agora, né? quem sabe. Vou começar agradecendo a Império Blonde, que cuida dos nossos cabelos. Ai, maravilhoso. Uma hidratação, uma escova Os perfeita. queridos, Diogo maravilhoso. Andrada Odontologia, você que estiver precisando aí de um procedimento estético ou odontológico, a maravilhosa doutora Tássia. Invicta Movelaria. Obrigada, mozão. Tem que ter o bordão, né? Mais um episódio que a gente não acabou com a raça do Rodrigo hoje, Não, né? foi tranquilo. Tem que pensar um tema que a gente consegue pôr mais ele. Faz isso não, ele vai parar de patrocinar. Então você Pelo tá amor de fazendo um Deus. projeto aí pro quarto do bebê que tá chegando, ou móveis planejados aí pra sua casa, pro seu comércio, entre em contato com a Invicta Movelaria. Obrigada, mozão, de novo. A Le Petit, que inclusive mandou um presentinho. Inclusive, vou comer. Olha, esse é o da convidada. Obrigada. De presente. Obrigada. Esse é o meu. Pra você provar depois, né? Geralmente, quando a Tabata deixa, a gente prova também. Eu sei, mas eu não julgo, porque eu também tenho vontade de comer todos. Gente, em todos os episódios eu como. Inclusive, às vezes eu saio daqui, Mas é maravilhoso eu mesmo. vou tomar café lá. Delícia, adoro. Le Petit fica no Center Valley, gente. Incrível. Quem não conhece, passa lá no quiosque deles, porque é maravilhoso. Dá pra dar de lembrancinha, dá pra comer na hora, enfim. Clique Business, aqui o nosso estúdio. A F, consultoria empresarial. Lerricher, mentoria Larissa Massuia. Abacaxique. PR Sublimações, que inclusive essa caneca também é um brinde do nosso patrocinador. É um presente pra maravilhoso. você, uma lembrança. Uma lembrancinha deles. E Kessia Luzice Advogados também, pra quem tiver alguma causa trabalhista pra resolver, enfim. Arrasam. Falar lá com eles. É isso, nossos patrocinadores. E novamente, Larissa, muito obrigada. Eu amei, Amei, obrigada. coincidência boa. Tá vendo? Eu não acredito em E a coincidências. gente só descobriu aqui. É real, gente. A gente só descobriu Não, é aqui. mentira. Ai, doutora, Meu, se você encontrar ela no shopping, passa, fala com ela, ela não viu. Primeiro, porque ela é quase cega. Segundo, porque ela não lembra. Entendeu? Não, É isso que eu acontece. lembro de rostinho, sim. Eu A vi. gestante fica com o tico e teco meio... Tô perdoada, pronto, Entendeu? é isso. Tá perdoado. Ai, muito obrigada, gente. Até a próxima. hein? Agradecer vocês também, né? Obrigada, gente. Você que ficou até aqui, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Lá no Insta, ativa as notificações pra receber aviso quando a gente posta as nossas coisas. Curte lá, envia pro pessoal. Por favor, que a gente faça com todo carinho. No YouTube, no Instagram e no Spotify. Spotify, É isso. põe a gente lá no carro e pensa assim, meu Deus, o que passa na cabeça delas? Você vai descobrir escutando a gente no Spotify. É isso aí. Obrigada, gente. Um Até mais. beijo. Beijo. Tchau, tchau.